Boa tarde, bom dia, boa noite! Oi! Sejam... Como estamos, muchachos? Bem-vindos ao Beyond the Cave. Muito bem. Como te va? Opa, olha que tal. Parte 2 com o nosso querido Dr. Bruno Cardelino. Mas antes de conversar novamente, o que temos para discorrer nesse segundo episódio, a gente tem algumas obrigações. Galera, quer ouvir? @Beyond the Cave PDC, né, não velho? esqueçam Não o disso. mínimo, né, cara? Depois do que a gente viu no último episódio, É o cara, mínimo. é uma vergonha, né, cara? O que uma você vergonha. merece? O que isso você merece? Uma vergonha. Merece imposto, né, velho? Se você não clicar lá, você merece imposto e chifre. Estado imposto. Estado, imposto e chifre. Só coisa boa, só coisa boa, só coisa boa. A chifre é limitada ainda. Melhor que imposto. Pode crer. Melhor que imposto. Cada vez raising the bar, my friend. Quando você olha, já foi tudo. E além do @Beyond the Cave PDC, temos o... Siga-nos no Apoia-se. Apoia-se, onde nós estamos mesmo, Reginho? apoia.se/Beyond BYOND, R$20 por mês. Vocês já sabem, né, meus A amigos? nossa máfia, venha pra máfia. Mostra a camiseta então, vai. Mostra a É isso camiseta. aí, ó. Mostra a camiseta. Algodão Pima legítimo. Vai dobrar. Meu amigo, Um tom. olha lá, não Aqui, ó. encolhe. Olha lá. Não encolhe, não Pode encolhe. usar lá a Parece um secadora. pijama, parece um pijama. A secadora. Parece um pijama. Lá, Camiseta confortável. maravilhosa. É isso mesmo. Faz parte do grupo de WhatsApp, que a gente troca ideia, né, meus amigos? Tá assistindo o link Pena ao vivo. nossa. Caicão, muito obrigado. Caicão. Então, o Pô. Kaique autorizou pra gente começar a falar? Não, Caicão, Já mandou cara. uma mensagem aqui pra mim, velho. Falou, tá liberado. Tá já liberado, podemos falou que falar. foi no banheiro e voltou. Ah, então Boa, beleza, a gente cara. pode falar. Por isso que a gente deu a pausa. Por isso que a gente deu uma pausa. R$20 por mês, galera. Muito importante pra Segue gente. nós. Brunão, mesma roupa, boa noite novamente. Cara, a gente falou muito de empreendedorismo, falamos da parte médica, mas tem uma coisa que você escolheu, um caminho que você escolheu, que chama muita atenção, que é essa questão dos dados, né? Da Tech Health, que é bem. Primeiro, assim, por que você fez isso? Né? Qual que é o teu ethos, aí, teu motivador para ir para esse lado? E por que é importante a gente analisar dados dentro de qualquer business? Da medicina também, mas dentro de qualquer business. E se dentro daquela história, né, que todo mundo ouve, né, que tipo, as profissões do futuro atualmente não foram criadas ainda. Sim. Se o Léo chegasse para você, que é uma dúvida que eu tenho, falasse assim, pai, o que você faz da vida? O que você responderia para ele hoje? Tá, é difícil. Uma das coisas é a cirurgia de acesso, que eu já falei há muito tempo. Vocês viram? Quem não viu é trouxa. Né? Isso então, aí. assista a última. Sabe o que é cirurgia de acesso? Então, segue a gente lá. Eu tenho que falar pra ele, filho, o que você come, o que você ganha, o que você viaja, cirurgia de acesso. O que eu posso te dar de conselhos pra vida é o que eu vou falar daqui pra frente, né? São os dados. Genial. Mas, cara, esse caminho, na verdade, como eu citei, né, na primeira parte ali, eu fui fazer meu MBA para abrir a cabeça e tentar fazer um caminho de fora para dentro novamente e não ficar na gestão médica ali de dentro da saúde, né? Eu queria abrir a cabeça antes de voltar, ver mais soluções ali, com a cabeça um pouco mais clara, com mais clareza. E aí, dentro desse processo, teve essa questão da startup que eu tive, que era uma startup de marketing, de uso de Wi-Fi, que acabou não dando certo, a gente não conseguiu desenvolver a tecnologia, mas nessa eu fiquei 4, 5 anos trabalhando no meio de startup, frequentando shows, congressos, hackathon e um monte de coisa, que aí foi abrindo a cabeça mais ainda. E aí apareceu uma oportunidade, que na verdade é aquelas oportunidades, que isso aí foi quase um chamado mesmo, eu estava preparado para isso, é mais o lance do serendipismo ali. E eu tenho uma prima minha que trabalha em mercado financeiro e mora fora do país há uns 20 anos. E ela mexe hoje em dia com blockchain. E ela foi num simpósio, obviamente não um simpósio, mas foi lá num X qualquer sobre blockchain. E encontrou uma mulher lá que tinha uma health tech, que a gente chama de tech health, até explico depois. E aí elas conversaram sobre isso, e aí a minha prima falou, nossa, tem um primo que ia querer estar aí na sua empresa de qualquer jeito, cara, porque era uma empresa de dados, tecnologia, que mexia com gestão, tudo, e eu estava meio que procurando o que fazer com esses skills que eu estava adquirindo, estudando e conhecendo gente no meio. E ela falou, legal, pô, bom saber, deixa o nome dele, anota o telefone, que ninguém perde, né? O cara que está no meio ali, a própria menina já não deixou passar, falou, já dá o nome dele, pegou contato e tal. Cara, e no dia seguinte a médica da empresa pediu demissão da empresa, falou, tô em burnout, eu quero voltar a ser médico assistencialista, tal, largou, ela me ligou. E aí,
cheguei nessa empresa. Do que se trata isso daí? Qual é o ethos dessa empresa? A gente é uma empresa de gestão em saúde, focado fortemente em tecnologia. A gente é uma empresa de engenharia de dados. Tá? Então, a gente bota como Tech Health, porque o termo Health Tech ele é mais usual, é mais comum, mas Health Tech seria empresas de saúde que tem um core em tecnologia. A gente, na verdade, é um core de tecnologia que vai prestar serviços para empresas de saúde. Nós não somos uma empresa de saúde. Tá? Então, a gente presta esse tipo de serviço. Qual que é a questão dos dados? A relevância dos dados, a gente até a gente já conversa daqui a pouco, mas antes da relevância dos dados, o grande problema da gestão de saúde da tecnologia é o que a gente chama, um termo que vocês vão ouvir cada vez mais, que é a interoperabilidade desses dados, que seria a conexão desses dados. Tá? Porque o setor de saúde ele cresceu muito fragmentado. E na hora que a gente começou a digitalizar os hospitais, as clínicas, consultórios, cada um foi atrás do seu servicinho de microserviços, de microsistemas e começou a crescer. O próprio MV, que a gente conhece, era uma startup MV. O Tazi é da Philips, é mais estruturado, mas enfim, são empresas que cresceram um pouco mais, só que aquilo é só a cara, aquilo é só um PEP, um prontuário eletrônico do paciente. A parte de saúde é gigantesca. E cada um desenvolveu o seu caminho. Então isso virou um nó, cara, virou um embrolho, porque ninguém se conversa. Porque a interoperabilidade não significa só eu mandar dado para você. Eu mando para você, você manda para mim, eu extraio uma inteligência daí e compartilho com todos os outros stakeholders de softwares ali que tem no setor de saúde. Porque cada hospital tem 30, 40, 50 softwares. Porque você junta a gestão, o back-office do negócio, tudo isso não se conversa. Tá? Então, hoje em dia, a grande dor do mercado de saúde é interoperar esses dados. Tá? Então, existe uma iniciativa que chama HL7, FHIR, que é uma linguagem universal, que seria igual a internet tem o HTML, aquelas letras todo mundo é um Esperanto. É o latim. Esperanto. Não, é Esperanto, porque você tem que construir, sintético. Exato, ele é novo. E é semântico mesmo. A questão o termo é semântica mesmo, a semântica tecnológica é isso, como se conversam, como entende, as palavras se entendem todo. O HTML é a linguagem da internet. Então, quando surgiu a internet, para você estar lá, precisava do HTML. Então, embora tenha surgido algumas pessoas que fizeram algo diferentes, a lógica era HTML e pronto, você está lá. Na área de saúde, não. Cada um criou o seu e cada um quer ser melhor que o outro e cada um foi criando o seu. Então, hoje, por exemplo, você pega um ecossistema como uma DASA, que compra um monte de laboratório, o grande pepino dos caras que quer? Comprei laboratório, preciso interoperar esse sistema. Até que os caras DASA hoje em dia investem 500 milhões de reais por ano em tecnologia, por conta disso. Eles compraram empresas de tecnologia. Então, para chegar no dado, o problema é isso, é interoperar, tornar isso inteligente. Tá? E aí tem muitas dificuldades para fazer isso. Você precisa conversar todos os sistemas com todos os sistemas. Porque embora agora tenha uma iniciativa para unificar a linguagem, isso é incipiente, está começando agora. Os sistemas que estão rodando você precisa usar. E junto a isso você tem o quê? LGPD. Então você tem não só a interoperabilidade dos dados, mas segurança de dados e cibersegurança é fundamental. Você não pode... hoje em dia é 50 milhões o teto da multa numa LGPD. Então, 50 milhões quebra qualquer empresa que estiver tentando brincar de dados, se tiver um vazamento e você tiver culpabilidade, enfim, tudo, dependendo da massividade dos dados, quão sensíveis são, é uma multa de 50 milhões, você acaba a sua história e fica devedor por causa da vida ali. Então, é uma coisa delicada a ser resolvida. E aí cai nisso. Qual a importância de resolver? Por que tem que resolver tudo isso? Porque a medicina não se faz mais igual a medicina do século XVIII, século XIX, né, cara? Na opinião pessoal de cada um. Então, dados é a mesma coisa do que medicina baseada em evidência. Medicina baseada em evidência são dados. Você compila os dados, extrai uma informação, extrai uma inteligência dali e entrega aquela inteligência. E uma dessas inteligências que a gente tem que ter hoje em dia para a prática médica é justamente ser apoiada nesses guidelines. A população cada vez mais quer saber o que está acontecendo, quer saber se você foi bem tratado ou maltratado, quer saber desfecho, quer saber tudo isso. Isso você só vai saber através de dados. E aí, uma outra dor grande do meio é a qualidade desses dados. Hoje em dia a gente vive no Brasil, pra vocês terem uma ideia, no nível de maturidade digital... Deve ser horrível, cara. É péssimo. A gente está super, super baixo no nível de maturidade. É super heterogêneo, como sempre. A gente tem hospitais tops, que tem hospitais bons tecnicamente, mas que não têm nível de maturidade. E a gente tem 8% dos hospitais no Brasil são certificados. Com certificado de qualidade. Falando tipo ONA, esses certificados, 8%. Cara, eu não confio nem no CID de internação dos pacientes. Exatamente. É esse o nível. Uma das coisas que me chamou quando eu falo de ser inquieto, de reclamar, quando eu era R3 da vascular, eu fui fazer um trabalho sobre aneurisma de aorta lá. Eu ia fazer um mestrado sobre isso.
Ia ser meu mestrado. E aí eu fui no Mário Covas e falei, vou levantar no MV aqui a aorta, né? Vamos ver quantos pacientes passaram aqui com aneurisma de aorta, qualquer coisa vinculada à aorta. Cara, na hora que eu levantei o CID, 90% do Mário Covas, o CID é abandono, porque é o primeiro em ordem alfabética. E aí, cara, é um dos poucos campos que são estruturados, né? Porque o dado, a gente tem dado estruturado, semi-estruturado, não estruturado, que seria essa capacidade de você ter um campo fixo ali, tipo um CID, A00. Esse é um dado estruturado. Né? Não é um campinho aberto. Não é um né? campinho Não é um aberto, campinho você aberto. digita um texto, aí você vai precisar de um NLP lá, que é o Natural Learning Processing, para ler o texto. Isso é super difícil, a gente está longe disso. Mas um dado estruturado é o mais básico. A gente tem isso, 90% de aborto. Então, passa por tudo isso. A gente precisa resolver todos esses pepinos todos aí. E para melhorar essa coleta de dados, o médico é fundamental. Fundamental. E como nesse processo você faz para tentar... Óbvio que é um processo interno, né? Sim. Cada empresa vai ter que se virar ali. Né? Mas como que você consegue olhar e falar, não, ou treinar para buscar essa melhora de coleta, que no final é o que você precisa. Porque se não coletar certo aqui no começo, Sim, lá na frente... O que o Caio falou no próprio episódio do Ari, é o garbage in, garbage out, cara. Esse é o lema do dados. Em ciência de dados é isso, cara. Você pode botar qualquer coisa. É igual papel. Um papel aceita tudo, dados também. Só que o que você vai extrair de dado é mais perigoso ainda. Porque se você tem um dado ruim, é melhor você não ter o dado. Esse dado não é confiável, não use, entendeu? Porque isso vai te dar uma certeza de uma coisa que está totalmente errada. Então não é para você usar. Esse é o raciocínio. Mas respondendo isso, primeira coisa é mudança cultural. A mudança cultural dos médicos. Aí entra de novo os médicos mais novos. Tá ouvindo aí, galera? Essa transição, a galera que está vindo agora já nasceu com a tecnologia na mão. Já tem uma facilidade muito maior. Então você tem que ter o quê? Uma responsabilidade com o prontuário, que nos foi ensinado, só que escrito manual. Ética. O serviço, exatamente. Quando a gente digitalizou o hospital, que não tem nada a ver ainda com tecnologia, simplesmente tornar o prontuário digital, aquilo passou a atrapalhar a gente. A promessa do prontuário eletrônico era para ganhar performance, você ganhar produtividade, ganhar tudo. E hoje em dia o médico passa 47% em média usando um prontuário eletrônico e não vendo o paciente ou fazendo atividades que a gente Isso você considera sabia médico. que é uma das maiores fontes de burnout para médicos? Sim, Tem pois é, estudo. pois Você é. tirar o médico para fazer isto, e não só médico, para enfermagem também Sim, tem esse dado. Toda vez que fala médico, eu estou falando em profissionais de saúde. de maneira Profissionais de geral, saúde. Mas você... Enfermeira é pior ainda. Enfermeira é Ela fica pior 60 ainda. e tantos % do período dela numa enfermaria, a enfermeira da enfermaria fica sentada preenchendo o prontuário eletrônico, cara. Então, Que é a profissão que é para cuidar do paciente. que é para cuidar do né? paciente. Vira um burocrata, né? Esse é o risco, vira um burocrata dos dados. Você está só preenchendo papel. Então, como que você pode resolver esse desafio? De algumas maneiras. Uma das maneiras, obviamente, é sempre tentar facilitar, deixar cada vez mais user-friendly ali a plataforma, a interface do negócio. Porque todo mundo que usou prontuário, agora eu não vou repetir os nomes para parecer que eu estou falando mal dos prontuários, mas a gente sabe, cara, a sofrência que é o sofrimento que é você usar um prontuário eletrônico. Tazia, os caras te matam. Não quis falar esse nome, mas tá, Tazia você quer. E é muito legal porque... Você não quer usar, Mas você quer jogar você fora. pega isso porque nunca foi sobre resolver uma dor médica. Era para fazer uma planilha de custo, inicialmente. Isso. Nunca Perfeito. foi para Isso que eu ia resolver chegar, justamente. São o médico, plataformas para faturamento. só. Era um controle de Por faturamento, excelência, de né? estoque. Isso. Só isso. Tanto é que eles funcionam muito bem para isso. E a gente mesmo, quando está implantando alguma inteligência em algum ecossistema de saúde, a gente fala, pode continuar. A gente vai pegar os dados que importam, a gente vai usar, eles são muito bons para isso. Só que para o restante não. Então eles estão se modernizando, eles estão indo atrás, só que ainda falta muita coisa, mas a cultura médica que é o principal. Porque o médico, você não pode engessar o médico enquanto campo e prática médica. Então você não vai virar e falar, vou fazer um prontuário 100% estruturado, você vai responder sim, não, porque isso nem é da natureza da prática médica. Só que você pode educá-lo a preencher de maneiras estruturadas, semi-estruturadas, alguns campos. E isso é mais fácil do pessoal mais novo, que já está acostumado a agir dessa maneira. Tá? E, ao mesmo tempo, você, de repente, botar o quê? Terceiros para ajudar a preencher. Você pode, por exemplo, botar uma enfermeira, técnica de enfermeira, que vá preencher junto, que pode captar informações relevantes, de repente, numa recepção, na chegada do paciente. Enfim, o próprio paciente pode preencher informações. A gente usa interface com iPad, protocolo para o próprio WhatsApp. Entendeu? O próprio paciente recebe isso, ele enriquece meus dados com informações diretamente dele. Por que acontece? É muito comum num campo aberto o médico botar toda a conduta ali. O cara bota o exame físico ali, bota a conduta ali, bota os remédios que ele vai, e aí nos outros campos, se forem obrigatórios, bota um pontos, porque o campo é obrigatório, ou seja, a obrigatoriedade do campo não foi convertida em cultura médica, então também não resolve. Quando você
tem LGPD, que ninguém vai poder ter acesso ao prontuário, se aquela informação não está no lugar certo, ninguém tem a informação. Ninguém nem sabe que Então não fala, pô, porque você fala, pô, saiu, a enfermeira vai orientar o paciente, eu quero ver o que foi passado, sei lá, como planos de metas para esse paciente atingir, tal, quem vai poder ver isso? A recepção poderia ver, a enfermeira poderia ver, mas está tudo no campo de evolução médica, ninguém pode ver. Então, são algumas mudanças que a gente propõe nisso de fragmentar. Quem preenche o quê, como enriquecer esse dado, o que o paciente pode participar com essa informação desse dado. Você começa a melhorar os dados. O compartilhamento também, né, Brunão? O compartilhamento, né? sim. Porque essa informação estratégica do médico, enquanto líder assistencial ali, ela pode, de alguma maneira, espraiar para os outros profissionais. Sim, né? a ideia é que até cai no Open Health, né? Um termo que está mais usado também, que você meio que... O prontuário, qual é a ideia da tecnologia? Que é a tua própria ideia lógica médica. Você ter apenas realmente um prontuário. Esse prontuário ser do paciente, centrado no paciente, e não da instituição. Hoje em dia, cada ponto de atenção que você passou, você deixou um prontuário lá. E isso não está integrado. Então, essa comunicação entre prontuários que faz parte da interoperabilidade. Então, se eu passei no pronto-socorro do Hospital X, mas passo no ambulatório do consultório em outro lugar, o cara consegue acessar isso. É aí que vai chegar. Tem um caminho longo, mas está indo para isso. O movimento já está acontecendo e vai chegar. E aí abre novamente oportunidades e dificuldades para o profissional que está atuando, entendeu? Vai ter que ser colaborativo. Por quê? Você quantifica e qualifica o médico em relação a isso. Porque isso impacta no desfecho, entendeu? Tem muito cara que é médico e deve estar pensando o seguinte: não, tudo bem, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Isso deve ser uma coisa que deve vir, não, porque o cara tá no pronto-socorro, o pau tá comendo, não sei o que lá, e aí o Tazi só me ferra, porque tem que ficar preenchendo um monte de coisa. Não. Sim, eu tô não, sendo você bem. tá sendo Existe uma verdade nisso aí. Você está sendo eu semana passada. Não mas o cara fala, beleza. Agora, o que você falaria pra esse cara? Não, tudo bem, beleza, você tá aí, mas você tem que entender que lá na frente... Sim. Não, é difícil você falar na hora que o cara tá no fogo se você não mudou o meio para ele, né? Como que, sendo bem realista agora, você vai conseguir mudar as coisas de maneira celular, cara. É um hospital, você muda, uma clínica você muda, você tem que ir aos poucos e integrando aos poucos. Você não vai conseguir fazer uma mudança, o NHS lá, o sistema inglês. Ele tentou fazer top-down a mudança e vamos mudar tudo de uma vez. Foi um dos maiores fiascos da história da informática em saúde. Não dá para fazer desse jeito, porque tanto você precisa mudar muita estrutura tecnológica quanto cultura de quem está preenchendo aquilo lá, de quem participa desse meio. Então a mudança ela vai ter que ser incipiente. Então eu poderia falar para o Leozinho, segue isso daqui que você vai ter 50 anos de emprego pela frente, porque isso não vai acabar nunca. Então o nível de digitalização, a gente está no nível de digitalização, que é pegar um prontuário e passar para o mundo digital. Isso ainda no Brasil é baixo. Ou seja, a digitalização não tem nada a ver com interoperabilidade ainda. Nem processamento de dados. Nada, não tem nenhuma relação com isso. Tá, então, a gente na empresa, lá, a gente faz o quê? A gente capta esses dados, cruza esses dados de qualquer sistema. A gente tem meio que uma caixa mágica nossa tecnológica lá, que a gente faz os sistemas se conversarem. Mesmo eles não têm... A gente criou um Esperanto linha pra gente, entendeu? Como os programas... A ideia, se todos fossem Fire, a HL7 já conversaria, como nenhum a gente não consegue mudar a linguagem do programa que foi criado por um terceiro. Então a gente traduz isso para um barramento nosso, entendeu? É a pedra roseta. Então a gente faz, a gente traz uma língua e faz vários dicionários. Aqui é inglês, Esperanto linha, francês, Esperanto linha, aí a gente consegue cruzar os dados e aí começa a compilar os dados e aí a gente devolve os dados de acordo com a necessidade. Se é só gestão, se é só custo, faturamento ou se é desfecho em saúde. Brunão, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Assim, quando a gente fala de dados e vai conversar com as pessoas, todo residente reclama de que falta um banco de dados para ele estruturado, para ele poder fazer isso. Todo gestor fala que ele seria melhor se ele tivesse um BI para apoiar nas decisões dele. E todo patrocinador de pesquisa clínica diz que a informação ela não é consolidada e o data quality é uma bosta. Né? E aí todo mundo fala assim, é assim, porque isso custa uma grana desgraçada e nós não temos budget para isso não está no nosso planejamento estratégico, isso... O que você tem para dizer para esta dor de diferentes pessoas, mas é a mesma dor? A dor é exatamente a mesma, os problemas são os mesmos e o custo é caro mesmo, por enquanto, porque a gente não tem mão de obra, né, para isso. Você tem que pensar que o setor de saúde ele é provavelmente o mais lerdo, o mais atrasado dentro dos outros setores, quando a gente compara com a indústria, com tudo isso. Ao mesmo tempo, o setor de saúde ele é mais engessado e mais envaidecido. Então, a gente aceita menos mudança. Tanto o médico quanto o gestor médico. A gente
por mais que tenha muitas pessoas não da área da saúde que gerem a saúde, a gente critica com razão, né? Não que todos sejam bons, a gente demorou muito para absorver gestão e tecnologia de outros setores. Por exemplo, hoje em dia, qual é o preconceito do Kanban no hospital? Nenhum, foi aceito, mas demorou quantos anos? Que a Toyota faz uma gestão mais inteligente das coisas e até trazer para a saúde para adotar 2, 3 coisas num setor de indústria que era muito mais, né, atuante. Então o problema é o mesmo. E a gente hoje em dia, a mão de obra nossa concorre com o quê? Com fintech e banco. Puta E lá tem grana, e lá tem muita gente boa, e também não pode vazar dado, e também não pode dar problema. Então, Não tem profissional suficiente. Nós somos o patinho feio por enquanto. não, a gente é a bola da vez. A gente é a bola da vez. Só que para você pegar o profissional, que é o difícil, cara. Você tem que pagar o Você cara. tem que pagar o cara. Mosca E o cara, branca, e hoje em mosca dia branca. a gente vive num mercado tecnológico e globalizado. Então, cara, o cara trabalha da própria casa dele, o cara mora no meu prédio. Ele pode trabalhar na minha empresa, ele pode trabalhar na Índia, ele pode trabalhar nos Estados Unidos ou no Japão. Sim. E ganhando em dólar, em ien, o que ele quer que seja, entendeu? O próprio, não sei se vocês lembram, tem um apelo do Barack Obama, quando ele era presidente dos Estados Unidos, ele fez um discurso de apelo, pedindo para, pelo amor de Deus, as pessoas estudarem programação, estudarem, se capacitarem do ponto de vista tecnológico, porque os Estados Unidos ia precisar em 2020, 2018, mais de 1 milhão de pessoas, pelo menos, para dar conta. Eu não vi isso. Hoje os Estados Unidos, eu vou achar o texto, eu mando no grupo lá depois. pra vocês. Caraca. Ele fez um apelo, falou, vocês precisam se formar. Isso o Obama nos Estados Unidos. Não Imagina é o nosso imagina aqui, patamar, velho, entendeu? Imagina aqui. Então, cara, a gente não tem capacidade de formar tanta gente, né, para isso. Então o buraco fica. Então tem gente boa? Tem. Tipo, na nossa empresa a gente conseguiu montar um time estratégico excelente e a gente, além de entregar, a gente vai treinando, formando pessoas, né? Tem muita gente que não é sênior que vai desenvolvendo para realmente ter isso. Na saúde, qual que é a parte mais, não fácil, mas uma parte que faz mais sentido? A questão de alinhamento por propósito. Né? A maioria das pessoas que trabalham no setor de saúde veem o valor que eles vão agregar, aquilo ali, a importância daquilo. Então, entre o cara ficar fazendo uma coisa para uma fintech, ou ficar fazendo alguma coisa para uma indústria qualquer, entregar para o setor de saúde faz mais sentido. Então, você consegue atrair pessoas um pouco mais facilmente, mas entre atrair e entregar é difícil. E o sistema ainda está passando, o setor está passando ainda por uma dúvida que é assim, todas as empresas precisam ser tecnológicas. Aquele papo de tipo, você tem um setor de tecnologia na sua empresa? Você tem... A empresa hoje em dia vive ao redor da tecnologia. Só que, ao mesmo tempo, não adianta a empresa querer ter isso no core da empresa e bancar uma equipe inteira de profissionais. Isso tem que ser... Um setor de TI. Não adianta ter só um setor isolado de TI que seja todo mundo CLT dentro da empresa. Você nunca vai ter mão de obra suficiente para entregar qualidade. Então, você precisa fazer parcerias estratégicas que te entregam esse valor, só que a sua empresa precisa ser tecnológica. Pioneiros, né? Pioneiros. Então, exato. Então, a gente vê o setor com esses movimentos. A gente vê, como eu citei, da DASA, já incorporou várias empresas grandes têm comprado startups, mas em movimentos, às vezes, naquele desespero, né, cara? É mais barato comprar uma startup do que ficar pagando, porque um data lake, tipo, quando a gente falou de banco de dados, né, grande, voltando para a questão de farmacêuticas, né, de pesquisas clínicas, grandes Reward centros. data. Quando a gente fala de banco de dados, o data lake seria, cara, do próprio nome ali de lago de dados, ele que é muito maior, é uma coisa gigantesca. E isso custa milhões para você estruturar. Você não monta um data lake com 2, 3 caras fazendo, entendeu? Porque o custo disso tudo é caro porque é custo de pessoal. Basicamente é folha de pagamento, cara. Que o resto é hospedagem em nuvem e vai que vai. Você paga poucas coisas ali para usar um monte de open. Você não precisa ficar pagando licença. Rapidinho, só porque ele falou isso. É engraçado, né? Porque é a tecnologia que está precisando do trabalho humano quando ele fala isso. Perfeito. Exatamente. É uma coisa que veio aqui no meu coração. Porque a gente sempre acha que é o contrário. Que a tecnologia está tomando o lugar dos... Não, tudo bem, mas o Moquei tá falando o seguinte, eu preciso de... perto de tomar. Até um certo ponto. Mas é a transição. Porque o medo é a hora que a inteligência artificial encontra casar com o Google Aí fodeu. e começar a ter autonomia. O medo, né? O futuro distópico. Mas tá uma longe. distopia, sem dúvida. Está longe porque até a questão do ponto de vista de legislação, quando a gente está falando do setor de saúde, não tem como você responsabilizar uma máquina por alguma coisa. Então, tanto é que a gente está no auge o auge, né? Apontou a curva agora da parte tecnológica. A gente está embaixo, mas ela está apontada... Tá no auge até o momento. É isso que eu tô querendo dizer. A coisa tá indo para outro lugar. Mas até isso, porque por enquanto eu entendo tecnologia só como assistente mesmo. Assim, não tem dúvida, mas uma ferramenta quando você pensa o que né? que eu fiz, por exemplo, aí eu tô só
divergindo aqui, perdão, Sim. digressando, Polemizando. polemizando, obrigado. O quanto que os vazamentos que vêm do Facebook já não identificam padrões de comportamento e de compra, que a total. gente nem sabe, mas já está planilhado, Sim. porque é muito dado. Se nós estamos falando data lake, você pensar no mundo, que o Facebook está no mundo inteiro, começa a ficar complexo. O TikTok vai pelo lugar mais tenebroso ainda, porque é chinês, enfim. Mas Você sabe o que o TikTok fez, né? O quê? Eles compraram um dos maiores serviços de saúde da China já. muito obrigado. Verdade. Já comprou. A Amazon também já Verdade. comprou o ecossistema de Então, saúde nos então você Estados vê Unidos. que esse futuro distópico não está todo certo assim, mas não quero sequestrar o papo nesse sentido, mas só te falar que eu acho curioso, porque você falou, né, que precisa das pessoas, e eu acho que sim, tá nessa fase de transição, você precisa de alguém codificar a linguagem médica para esse Esperanto, ou Esperanto Lingo, qualquer que seja. Mas eu acho engraçado, e talvez esteja aí na raiz do problema de lidar com esse comportamento médico, é que diferente das outras indústrias, você tem uma indústria da era digital, da era da informação, Sim. dados, falando com uma das ciências mais antigas da história da humanidade. E a gente pode voltar para Hipócrates. Não quero voltar, eu quase nunca volto para os gregos, mas você volta para um outro grego. E você tem que pegar uma tradição hipocrática e fazer ela falar com a era da informação. Sim. A indústria automobilística, que é uma que fala belíssimamente, a farmacológica, ambas elas têm 100 anos. Sim. São os últimos 100 anos da humanidade para casar com os dados. Tá lá. O mundo da medicina vem realmente milenar. É difícil mas fazer isso. Mas né? por que está juntando os dois? Por que a medicina milenar tem que se juntar com a tecnologia? Porque você tem o paciente como cliente no centro da questão. A gente volta para livre mercado, entendeu? Isso É é uma sabe o que eu obrigação a ser feita porque assim o mercado quer. Mas eu acho Então fantástico. você tem que achar o meio para Fa- fazer isso, não questionar, Fantástico. que é o problema. É que o meio, fato, é que o meio médico passa por esse Sim. problema Não, de... e a gente está fazendo a mesma medicina, salve óbvio, conhecimento, Sim. tecnologia, mas a prática médica ainda hoje é a mesma de 2000 anos atrás. É isso. Você usava humor em vez de sangue, outros termos, poucos conhecimentos comparado a hoje. Exame Mas físico, você, história da doença. Exatamente. Só que assim, faz sentido, de repente, você não aplicar a tecnologia, porque o grande problema quando a gente fala da vaidade médica é a adoção de tecnologia, mas para ajudá-lo. A gente não tem que se sentir ameaçado com uma ajuda, entendeu? Quando você dá ré com o seu carro, ele apita porque você vai bater num poste, é ótimo. Se um braço robótico, vocês entrevistaram a Ari aqui, se a máquina ali, ela não vai operar sozinha. Não, mesmo que opere, realmente a gente não vai discutir, porque a gente não vai presenciar um negócio desse. Só que se a máquina puder apitar uma luz vermelha e falar, ó, 90% das vezes que vai por aí, Dá ruim. Vai dar ruim. você vai desabilitar isso? Só a culpa não é do médico, isso? Não da tecnologia? Não tem a ver com o ego do cara? Mas isso não nada? acaba com o livre-arbítrio? Não, porque ele pode ir por ali. Só tô falando que 90% da merda. Não tô falando que 100% da merda. Se 100% da merda você for e der merda, você vai responder por imperícia, alguma coisa Sabe assim. que tinha um grande medo? Mas é probabilidade porque você está na sua mão. É igual protocolo médico. O protocolo médico existe para balizar a média. Só que você tem toda a autonomia médica de falar, não vou seguir o protocolo por causa disso. Mas arque entendeu? com as consequências E arque com as depois. consequências. Tinha um grande medo na Revolução Industrial que as máquinas acabariam com os empregos das pessoas. E faz todo sentido. E vai muito nesse caminho que você está falando. Quer dizer, se tiver uma máquina que faz tão bem, eu não vou precisar de gente. E acabou, de certa forma. Sim, mas os empregos foram para outras realidades. Exatamente, é que é o que né? o Caio falou. Essa é a criam-se outros graça. empregos, porque Isso. a tecnologia... Ela vai... Qual é o problema aqui que a gente está levantando, até que o Regis achou interessante, né? A gente depende do ser humano hoje em dia para conseguir transformar a tecnologia. Ou seja, o emprego está aí. E A necessidade, e a tecnologia é mais... Tudo que, mesmo que você fale inteligência artificial, a gente vai resolver com modelagem, tal, para resolver tal problema. Cara, 90% do trampo é humano, ou mais. Sim. E isso não tem perspectiva de parar. Existem computadores que começam a se autoprogramar, já teve esse problema no Facebook, né? 2 computadores começaram a se conversar isso. e desenvolveram uma terceira linguagem de programação que os caras não conheciam. Aí o que aconteceu? Tira da tomada. Por amor enquanto de a gente Deus. pode puxar da tomada. Terminator, O programa de inteligência artificial da Microsoft, isso é dado oficial, ele foi também descontinuado exatamente por isso, porque você foi pegando isso aí. padrões médios e o computador começou a ficar nazista. É lógico sim. Mas é lógico porque o computador vai ser o mais utilitarista, o mais maquiavélico exato. possível. Ele não é pautado por ética, ética, não tem nenhuma, valor, nenhum valor. O valor dele é entregar um resultado, não importa o quê. Vai ser utilitarismo elevado à enésima potência.
É o mundo das máquinas. É o garbage in, garbage out. Por isso que é muito... Não vai deixar de ser balizado. Nesse ponto, eu acho que pode ser evil in, evil out. Não, sim. Mas, cara, mas isso mostra uma tendência. Isso mostra uma tendência pro médico que tá ouvindo a gente, que você tem que olhar para outros lados. Sim. Porque, assim, quer queira ou quer não é que vai faltar trabalho pros homens na Terra, não é isso? Mas esse trabalho vai ser migrado. Vai migrar. Vai migrar. Você daqui, você que tá pensando aí, negão, ó, daqui 10 anos, né? Cara, talvez não seja assim. Talvez você pensar como... Não, talvez o cara que já esteve na faculdade hoje, o trabalho que ele está pensando já não existe propriamente do jeito que ele está, né? Talvez não seja necessário. E se a gente pensar em saúde pública, deixa a tecnologia de fora. A evolução da saúde no Brasil, como ela é feita? Péssimo. Quantos vasculares precisa? A gente não leva isso em conta. Tem países culturalmente muito mais evoluídos que o nosso, que discute isso com a população, que já regula isso. Então assim, eu vou ser vascular, não vai precisar de vascular, porque não é porque é tecnologia, porque a gente está formando todo mundo sem critério nenhum de quantidade de gente a ser formada. E quem falou que essa quantidade de população precisa dessa quantidade de médico vindo com uma atenção primária à saúde, uma medicina preventiva cada vez mais crescente? Então talvez você já seja um desempregado, só está querendo achar o culpado, entendeu? Só tá querendo... Então tem essa questão que, até levantar, você vai ter que se posicionar, falar, não, eu sou um médico por natureza, um médico assistencialista, quero ser um médico assistencialista. Se a gente pensar em modelo de tratamento médico, indo um pouco para a VBHC, você tem 3 tipos de doença ali, né? Você tem o paciente não doente, que vai trabalhar com prevenção de saúde, que isso vai cada vez mais crescer e os dados aí vão impactar muito, porque aí entra os dados. Né? Vai ter que mudar toda a modelagem. Né? A curva é longa, e mudar a modelagem de risco, o preço de convênio vai ter que mudar, tudo vai ter que se adequar. Por que eu, que sou saudável, eu tenho a genética top e tal, e tenho fatores de risco ambiental, não fumo, não bebo, vou pagar o mesmo convênio do que o cara que tem a genética inteira zoada, o cara tá com um MC de 45... Por que eu vou financiar esse cara, né? Esse cara? Essa discussão já está chegando, entendeu? E aí você tem o cara não doente. Você tem as doenças crônicas não transmissíveis, que são doenças padronizadas de tratamento. São o que mais mata. São os que mais matam, que mais gera, que gasta, né, que consome recurso público ou privado, onde está mais o gasto financeiro, só que são coisas padronizadas com guideline que podem ser automatizadas e ter uma diminuição do custo simplesmente pela automatização. E você tem casos raros. Aí você tem o Dr. House. Isso nunca vai deixar de existir. Então eu quero ser um médico para definir, ok, seu espaço está garantido. Você vai precisar de médicos para pegar um diagnóstico, estudar, fazer exame, entender que a medicina é caríssima. Isso vai continuar existindo. Só que a gente, hoje em dia, quando a gente vai para um fee for service, a gente trata todos os pacientes como house, entendeu? Sim. Só uma coisa, já que você excelente. Excelente. Explica para a galera o que é VBHC. Porque como você foi para esse lado e o que é fee for service? Tá. A gente tem basicamente na prática 2 modelos de remuneração hoje em dia, que é o fee for service, que seria você ganhar por cada procedimento feito. Então você pediu um exame, paga pelo exame. O médico te atendeu, paga pela consulta médica. A gente tem o pacote, que seria os convênios mais verticalizados. Então você ganha um valor fixo para prestar X quantidade de trabalho. Então você vai atender 20 pacientes no ambulatório, vai fazer tantas cirurgias, vai passar visita um final de semana, você vai ganhar tanto. E aí tem o VBHC, que seria a medicina baseada em valor. Antes de chegar lá, qual que é a crítica aos 2 primeiros? O fee for service tem uma tendência a te levar, e o próprio pagador que vive do serviço entregue, tem uma tendência a forçar serviços, vender mais serviços, porque é assim que ele vive. Quanto mais serviços fizer, novamente a gente cai na questão ética. Por isso que eu não vejo que a tecnologia é tão ruim. O ser humano sempre está no pivô da questão. E aí a gente tem o pacote. Qual o problema do pacote? Para evitar uma hiperindicação de coisas, a gente tem um pacote que você vai ganhar fixo. Ou seja, quanto menos você fizer, melhor remunerado o sistema vai ser. Então você corrigiu para não fazer muitos exames ou não fazer muita intervenção, fazer cada vez menos. E aí depende sempre da ética de cada um. Não estou criticando que o sistema sempre funcione assim, porque eu já trabalhei nos 2 modelos, mas existe a brecha. É incentivo, velho. Incentivo. A tendência é o fee for service fazer mais do que deve. Exato. E o pacote fazer menos do que deve. E isso tem no próprio livro do Michael Porter, 87% dos tratamentos nos Estados Unidos ou é super ou subindicado. Os caras acertam em 13. Exato. E aí, isso baseado em guideline, entendeu? Isso em justo. E aí vem o VBHC, que seria o quê? Uma medicina baseada em valor, que seria a percepção de valor, naquele conceito de valor não de custo nem de preço, né? Mas a percepção que o consumidor, vou chamar o paciente de consumidor, embora sou estranho, mas é assim que é. É a percepção de valor que ele
percebe naquele negócio. Então, é o que aquela linha de cuidado daquela doença entrega de tratamento para ele. É por doença, então. É por doença. Então, a ideia, quando você não migra... é por pessoa, porque o cara fala, não, porque é pela doença. É pela doença. Normalmente, a migração da medicina baseada em valor, você cria linhas de cuidados. Então, por exemplo, câncer de próstata, câncer de mama. E aí, qual é a ideia, o raciocínio por trás disso? É você se especializar naquilo. Porque a gente sabe que quanto mais especializado e mais volume você faz daquilo, melhor você fica com um custo menor. Né? Não dá para você fazer tudo. Você não tem uma fábrica. Qual é a lógica? Seria a lógica hoje em dia, um hospital geral? Seria igual você falar, vou abrir uma fábrica que eu vou fazer carro, foguete, moto, pastel, em caixa de papelão e panetone na época do Natal. Genial, entendeu? genial. É o que a gente faz, cara, no hospital. Sim, não dá para ser assim. sim. Tem hospitais com estrutura grande, que funcionam de maneira individualizadas, existem. Você pega os hospitais tops de linha, tem as linhas de cuidado dentro do hospital. Sim. Mas isso não é para todo hospital, não dá para fazer assim. O hospital não fica de pé. Então, qual é a lógica da medicina baseada em valor? É você fazer linhas de cuidado, focar nos desfechos na visão do paciente. Tá? Então, isso é o pulo para tentar mudar esse meio todo, que não vai ser fácil, é botar o paciente realmente no centro da atenção. No sentido do que é desfecho importante para você, entendeu? X% dos pacientes aqui no meu hospital tem infecção de urina. Cara, depois que faz a prostatectomia. Infecção de urina, tratou fácil e foi embora, isso não é importante para mim como paciente. Eu quero saber se eu vou ficar impotente. Ou incontinente. Ou incontinente. É isso que eu quero saber. Esse é o meu desfecho. E se eu ficar, quem vai tratar essa porra? Que é quando Ou eu vou ter que ficar procurando... Que é quando você leva o carro pro mecânico e fala, olha, tá fazendo barulho quando engata a segunda. Exato. O seu desfecho bom é falar, olha, não faz mais o barulho, tá mas perfeito. o disco de freio... E aí tem a ver com o consumidor. Eu acho interessante porque o consumidor quem construiu é um carro, só que a mecânica é o seu corpo, não é o carro. E a lógica, o problema econômico do setor de saúde, são vários, mas um deles, por exemplo, mantendo o carro. Quando você vai comprar um carro, você vai numa concessionária, você testa um carro, faz 2, 3 test drive, você compra compra 4 rodas, é foda, né? Cara é velho. Você entra na internet, vai no Web Motors, enfim, vê crítica, vê segurança do carro, faz comparativo e você decide, pô, eu enxergo valor nisso ou não? Enxergo, vou comprar esse. Medicina não tem nada publicado para você comparar nada com nada. Não tem um dado publicado, né, para você poder fazer isso. Não tem nem coleta. Além disso, você ainda não tem um modelo de pagamento de livre decisão. Eu vou em tal lugar. Não, mas seu convênio não cobre. Aí você começa a brigar com o operador. Não, eu quero que cubra esse serviço. Eu quero passar nessa Porque clínica. ele tem a menor taxa de infecção pós-operatória na cirurgia que eu quero fazer. Esse hospital. E nos Estados Unidos tem hospitais de hérnia. Deixa o livre mercado. Só como é que é o hospital de Deixa o hérnia? livre mercado. É isso. Exatamente. Só que aí tem mais uma crítica a isso. Aí não quero acabar com essa graça do livre mercado. Vamos falar bem do Estado. Vou só fazer uma Só para deixar ele nervoso. Não, bem do Estado também não. Não dá, é impossível. Mas uma pergunta de livre mercado para o setor de saúde, que aí é uma coisa difícil. Qual é a opção que você tem ou não de ter um carro? Várias. E na hora que você botar a mão no peito e cair infartando na calçada, qual é a opção que você tem de consumir o serviço? Nenhuma. Nenhuma. Então não é um livre mercado puro, entendeu? Aí que eu acho que quebra a perna do setor. Porque aí é uma oportunidade de negócio, meu amigo. Você vai precisar, entendeu? Sim. Seria igual eu te vender o carro, falar, o único jeito de chegar no hospital é comprando meu carro. Então eu quero esse mesmo. É bom, é ruim, não interessa. Você não tem opção. Quando você não tem opção, você não tem opção. Só que aí na atenção primária à saúde tem, na prevenção. Então, assim, por isso que eu falo, não adianta querer mudar tudo de uma vez. Mas será que se não tivesse entendeu? um livre mercado de verdade, isso não abriria opções? Você não Sim. ia ter que ter Competição, um cara competição. que ia estar recolhendo o cara que tá caindo na rua? Sim, talvez, Entendeu? sim, não sei. Recolher na rua vira commodity desde Gostei que eu dessa, trato hein? dele. Eu não acho que a resposta... Gostei dessa. Eu vou ter um robô. Eu vou falar um robô que te busca. Eu acho que a Te leva. Um resposta é o drone. seguinte, Passou mal, o drone vem e te pega. não, nós não temos livre mercado suficiente para poder chegar nessa resolução desse problema. sem dúvida. Gostei disso, hein? Então isso acaba... Toda vez que você Não, mas a desafia o resolução mercado, entra ele nisso. vem com uma inovação. Mas o desafio de mudar é justamente isso. Você tem que botar o paciente como cliente mesmo para ele poder decidir, palpitar e cornetar, cara. Sim, Porque é o próprio isso. modelo, cara, precisa O mudar. consumidor é o foco, por isso que eu digo que é livre mercado. Por isso que a VBHC faz todo sentido. A medicina baseada em valor é a primeira informação que você vai dar pro cara, entendeu? Pô, você começa a poder escolher. Depois você treina não, você estimula o cara que é bom, primeiro, continuar empregado. Aí, novamente, para os médicos jovens. Você tem que ficar lá que você é bom. Hoje em dia, talvez o médico bom não esteja empregado. Porque, cara, se tem um que não é tão bom e aceita por menos, tá resolvendo o mercado. Tá resolvendo. Entendeu?
E aí você cai num outro problema. Então, na hora que você traz o VBHC, é uma maneira de tentar manter o médico bom porque ele é mais barato. A gente sabe disso, é óbvio que é isso. Todo mundo sabe que é isso. É evidente. Só que por isso que ele é bom. no momento que a gente vive do setor, cara, as entregas têm que ser outras, e não tão filosóficas. Então vai ter que vir uma porrada do mercado para cima. Perfeito. Mas já que vocês falaram do Estado, me parece que se você me trouxer uma solução como essa para uma entidade privada, fica muito mais fácil e muito mais acessível para esse cara entender e colocar isso na prática. Eu não sei porque depende do que você Mas define. se você comparar em relação ao depende do que você Estado. falou entidade privada, porque tem hospitais e conhecemos vários que dependem de um fee for service maravilhoso para sobreviver. E não quer mudar nisso nas próximas Pelo 7 gerações. amor de Deus, você tá com gripe e você vai preciso pagar 3 dias minhas de UTI. velhinhas lá da Europa que apresentaram 3 dias de ali UTI minha se você tá com aposentadoria. exato, Mas você amidalite sabe não que- exato. O que eu quero dizer é o seguinte, se você apresentar isso de uma forma generalista, tá, gente? Não vamos pegar e fazer nada de Omni ou Ed Claro, Company. sim. De uma forma generalista e filosófica. Seria melhor Seria- para todo mundo, sem dúvida. E outra, é mais fácil você colocar uma gestão de contrato baseada em valor num lugar privado do que me parece num lugar público. É isso que eu tô querendo dizer. sem dúvida. Ponto. Sim, você tem alguns problemas. A primeira que a legislação brasileira de público e privado é a legislação brasileira, né? Então, se você precisa passar no especialista e o setor privado não te atende, a ANS vai lá e pune. O privado, se você ficar esperando 6 meses, tudo bem. É isso aí. Então, isso já é uma distorção de mercado bizarra que não dá para você comparar os dois mercados. É um problema social a ser discutido separado no SUS hoje em dia. E não dá para migrar de uma hora para outra, onde tem 23% da população só tem Pode ter médico cubano não revalidado atendendo pobre e ele não está Exatamente. atendendo o sírio-libanês. Exatamente. Eu, como médico, não posso operar no Sírio porque eu não sou cadastrado no Sírio, não tenho todas as credenciais lá e não posso exercer lá dentro. Então, a distorção é muito grande. A questão do setor privado, quais que são as barreiras de entrada aí? É um processo lento para você mudar e, ao mesmo tempo, assim, vamos publicar o seu desfecho para mostrar que você é bom. Aí você abre o seu desfecho, que eu estou falando de ciência real, né? Sim. Não comprar o resultado do desfecho. O resultado é uma bosta. Aí fudeu. Então embala de novo esses 5 anos de dados que a gente fez. Você pode se Enfia no comprometer, rabo. melhorar, tudo tal, mas é um risco para o primeiro, entendeu? Esse domingo, não sei se chegaram a ver. Uma das redes que trabalham Fee for Service, né, a Redditor, que a gente está falando aberto, os caras publicaram desfecho. Primeira vez, propaganda. Caramba. 5 desfechos, somos melhores do que a média dos hospitais particulares do país. Na ANAP, comparou com a ANAP, desfechos melhores e, jogaram uma merda no ventilador. Isso é bom, pro mercado excelente. é excelente. É assim Dá que pra- começa. Exato. Tá dado o Assim que desafio. É o O que a cara gente tá pega a falando. luva e joga assim, desafio, um duelo. E o estímulo é o próprio mercado. Estiloma para o mercado, porque agora foi uma agressão. O texto foi agressivo, inclusive. Mostrando, obviamente, eles mostraram os índices que foram interessantes para eles mostrarem. Cabe um monte de crítica ao texto, foi uma propaganda mesmo, paga no valor econômico. A gente é melhor nisso do que todos os hospitais de São Paulo, do Brasil. Então, ótimo, porque os caras Que vão ter legal, que se posicionar né, de alguma maneira. Puta que treta maravilhosa. Então vai começar um dado o movimento. desafio, E tá se dado eles o fizeram desafio. isso, é porque eles já entendem que assim, eles são Tem rede condições, privada, é cara. Eles isso. precisam mostrar que todo mundo acusa do quê? Deles serem fee for service caro. Eu sou caro porque eu sou bom. Aí o cara que tá pagando o convênio fala, meu amigo, eu não quero saber se é caro, eu quero ir lá porque lá é bom. O seu Mercado de convênio também é ideias. caro. Mercado Sim. de ideias, Entendeu? cara. Essa é a treta Então, assim, legal. começa a discussão agora. Então, cara, é um momento propício. Na hora que eles fizeram isso esse domingo, cara, eu falei, cara, que esquisito, mas ok, ótimo. É tudo que eu isso aí. quero. O que eu tô trabalhando é isso. Uma corrida para agora meter tecnologia, compilar dados, porque para você fazer o desfecho, tudo é pesquisa, tudo é dado, tudo é tecnologia. Então, para você conseguir ter qualidade no desenho do estudo, para mostrar desfecho, para otimizar custo, tudo é através da tecnologia e interoperabilidade dos seus sistemas. Então, esse é o primeiro passo. Interoperabilidade de sistemas, identificar dados, criar dados, higienizar os dados, ingestão dos dados e extração de inteligência. Né? Fazer os modelos de saúde serem data-driven, guiados por dados. Então, esse é o caminho. Entender onde estão, conversar, higienizar, inteligência, e aí, cara, aí é gestão pura. Quem faz melhor, vai. A gente está na iminência disso, por isso que eu não sou tão pessimista assim. A gente está num caminho ótimo para isso. E aí, com esse no domingo, agora, ontem, eles publicaram esse texto. Brunão, olha só, velho. A gente estava falando dessa questão desse ludismo, né? Desse ludismo que a gente enfrenta na medicina, né? De, olha, o médico é obsoleto. E a gente, pelo nosso papo aqui, a gente viu que isso é uma bullshit maior jamais será. e jamais será. A gente sempre acreditou nisso. Nós 4 aqui, eu posso falar porque, né? Eu convivo com os 4 já tem algum tempinho, né? E uma das minhas
das minhas maiores alegrias, né? Que assim, quando esse maluco aí me convidou para voltar a fazer pesquisa clínica e tudo mais, a gente foi num simpósio de caras que estavam meio que pautando ali como que seria, né, o tratamento de dados e pesquisa e tal. Então, assim, um negócio, uma oportunidade gigantesca, players mundiais e tal. O Brasil é excluído, né, dessas grandes cadeias produtivas, inclusive da pesquisa. Né? E a gente teve a oportunidade de participar junto de um evento que mostrava isso. E o que desse evento, isso aí foi 2017, 2018 talvez, e o que me chamou a atenção é que eles colocaram 3 pilares que conduziriam à medicina, né? Ou melhor, a pesquisa médica ou a assistência em saúde, né? E os 3 pilares eram dados, pacientes e sponsors. Aonde está o médico? Isso me incomodou e de alguma maneira causou um desconforto. E hoje, isso chegou para mim, o ápice disso foi quando os caras na Amazon falaram: a gente não vai precisar mais de médico, a inteligência vai acabar com essa porra. Isso deu com os burros na água, a gente sabe disso. Então, assim, o papel do médico ele é preponderante, estratégico e essencial. Sim. Você acha que está no momento, já a gente no Brasil, no extremo ocidente, a gente tem maturidade para ter um olhar disso a ponto de ter uma disciplina numa carreira de formação médica? Em outras palavras, você acha que isso é tão relevante a ponto de se tornar parte do currículo de formação do médico? Sim. Eu acho que sim, por vários aspectos. Primeiro, essa questão do dado, da ausência do médico nesse tripé. O médico está dentro do dado, né? Que é a parte mais cara da história toda aí. Então, entra como se fosse essa linha de cuidado. Se a gente pensar que uma linha de cuidado é feita por diversos profissionais da saúde, inclusive médico, aquilo gera uma informação que é um dado, o input de dados passou pela cadeia de saúde, inclusive o médico. Um outro ponto é que assim, o médico ele precisa urgente abraçar essa causa e fazer parte dessa história, porque o que acontece? A gente sofre, vou falar uma invasão, mas não, também, novamente, não pejorativamente, mas a gente sofre uma invasão. A galera que eu trabalho, todo mundo alinhado para o propósito em saúde. Com todo mundo que você senta para conversar, o propósito veio de uma história, muitas vezes desgraçada, na saúde. O livro do Michael Porter é baseado nisso. As pessoas que eu converso na própria minha empresa são pessoas que tiveram experiências ruins, então perdeu um pai, perdeu uma irmã, perdeu uma mãe, com mau atendimento médico. Então, a gente tem que entender qual é a motivação da tentativa de exclusão do médico. Porque como o médico se impondera como sendo o principal elo daquilo tudo, né, tem até uma palavra chamada anacirtose, que é o poder que o médico exerce sobre o paciente. Na hora que existe uma má prática médica e uma tentativa de várias maneiras, com razão em algumas delas, de destruir a imagem do médico, gera esse movimento. Pô, os caras são donos de tudo, mandam em tudo, fazem um monte de merda. Vamos tirar esses caras daí. O movimento é só cultura e contracultura. A gente está na hora de trazer o pêndulo de novo para o meio. Falar, tudo bem, entendemos. Realmente a medicina evoluiu ruim de várias maneiras, vários aspectos. Tem muita crítica, muita gente ruim, muita gente descompromissada. Mas a maioria das pessoas são do bem, tem propósito em saúde, nasceram para fazer alguma carreira em saúde e vão trazer muito valor aqui. Então vamos trabalhar todos de mão dada. E a gente precisa ter o quê? Interlocutor. Então hoje em dia, se eu tiver que falar o que eu sou na minha área, eu sou 100% soft skill. Eu faço essa integração. Eu converso com os médicos, converso com os programadores, converso com a enfermagem, converso com todo mundo para fazer a coisa acontecer. Eu sou zero hard skill. Não sei programar. Os caras entregam várias coisas, vamos programar. No começo, quando eu fui para essa carreira, eu queria tudo, né? Puta, vou programar em Python, vou fazer não sei o que. Aí você começa a falar, meu amigo, sua função é outra, entendeu? Eu sou comercial e soft skill. Então, assim, vou trabalhar num ecossistema de saúde. Eu dou aula para os médicos, explico a importância do dado, a relevância do dado. A gente gamifica e valoriza o médico e qualifica o médico pela responsabilidade que ele tem com os dados. Porque isso é fundamental para o desfecho do paciente. Genial. Então você precisa educar na faculdade isso. Não quando o cara está na vida. Fala, meu amigo, você está tocando uma ficha com 150 pacientes aí em 12 horas, você não aguenta mais, vem aqui, ó. Agora é obrigatório preencher isso aqui, senão. Cara, não dá para fazer isso. Então isso vem do banco acadêmico. O cara tem que formar com isso. E aí ele não vai aceitar. Ele vai virar e falar, como é que você quer que eu atenda 150? Ou você escolhe uma coisa ou outra. E aí o serviço vira o oposto. Fala, não, preciso dos seus dados. Fala, então tá bom. Então eu vou atender 20. E ponto final. O que você quer da sua vida? Porque o médico também entra nessa equação de controle. Precisa entrar.
Ninguém vai aceitar a coisa de maneira... Não é simplesmente Não parte abra do a perna. dado. Exatamente. Não, é o mesmo Então, pensamento hoje que você poderia fazer política sem os políticos. Não tem como. Não tem como. Você não adianta você rejeitar a política. É a política que se resolve. Não adianta você rejeitar o médico. Ele é necessário para a operação de saúde. Ele precisa ser incorporado a todo um processo que possa gerar cada vez mais valor. Perfeito. É assim perfeito. que E funciona muita isso aí. empresa de tecnologia que tentou cair no mercado sem profissionais de saúde, não foi bem. Por vários motivos. Primeiro que você não vai sentar com o diretor do hospital e convencer que você está certo, você tem 20 anos de idade e é programador. Fala, cara, você pode ser um gênio e tal, mas você não é assim a porta de entrada, entendeu? Porque na medicina, você, além da complexidade, não dá para mudar de uma hora para outra. Isso é uma irresponsabilidade. Por isso que eu falo, o caminho ele vai ser longo mesmo e tem que ser longo. Não tem como Até você pra mudar, você não tem testar. como impactar. Exato. Sim. Você tem que racionalizar de maneira científica, cara. Claro. Como que a medicina funciona? Todo mundo gostou tanto de falar agora na pandemia, a ciência voltou agora, tal. Você achar que você consegue mudar assim, você está sendo terraplanista, entendeu? Verdade. Então, tipo, fica quieto e espera. Cara, você tem que se dedicar muito para fazer isso. Pode ajudar, pode agregar, mas você não vai virar uma chave e falar, não, a partir de amanhã não vai ter mais erro. A partir de amanhã o hospital vai estar 100%. Não vai. O caminho é longo. O setor de saúde, a prática de saúde é uma das mais antigas que continua em vigor, sem data e hora para acabar, vai continuar existindo. Então, você mudar um setor que ficou aí 5 mil anos, 6 mil anos funcionando de um jeito, não é porque é a era da informação, a era da tecnologia, que você muda o setor desse jeito. Né? Porque a prática, a doença, continua existindo da maneira que sempre foi. Só tem um entendimento diferente. Então, é muito esforço, muita coisa a se fazer, mas o caminho que eu vejo é esse. Um caminho longo, tem muita coisa ainda para falar desse assunto, mas acho que deu para resumir bem. Cara, putz, eu não tenho nem o que Genial, falar. né, Genial. Mas nós temos um tempinho, mas antes do tempinho tem uma outra coisa que a gente não pode esquecer. O que é que a gente não pode esquecer? Alux, meu querido. Por favor, Camarão, fala um pouquinho Alux da Alux pra Investimentos. gente, meu amigo. Esses caras são os caras que vão tutelar a sua vida e fazer você viver bem feliz, bebendo da prudência nos seus altos anos, bem velhinho, seguro, prudente, feliz. Tipo a formiguinha que sempre trabalhou e viu a cigarra morrer de fome no inverno. Sobra dinheiro para fazer uma biblioteca e colocar esses livros aqui do pitch do livro, não? Opa! Sobra dinheiro, mas não podemos esquecer www.aluxinvestimentos, 2Ls, o X, investimentos.com, Ronaldo Bela com 2Ls, @aluxinvestimentos.com. Meus amigos, vai lá, velho. Vai lá. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Tô te falando, ó. Vale a pena. Reginho não dá. Reginho não dá ponto sem nó, velho. Vem na minha. Posso errar aqui, mas assim. É com intenção boa. Vai nessa. Só de intenção não adianta, né? Não adianta. A estrada do inferno. Só não adianta, é fundamental. O comunismo começou assim, mas vamos embora. Explica o que é o pitch do livro, então, Caio, pro nosso convidado, pra quem não conhece, Cara, por o favor. Brunão tá careca de saber aí, cara. É assim, cada um de nós aqui trouxe um livro que acha que tem a ver com o nosso bate-papo de alguma maneira. E a primeira parte do pitch do livro é você adivinhar quem trouxe qual livro. Vamos apresentar aqui quais foram os livros. Eu sempre imaginei que é difícil. Vamos lá. Não tem nem como saber, você tem que dar uma de mãe de Ná. Vamos lá. Os segredos da gestão ágil por trás das empresas valiosas, de João Kepler, ele é famosão, e Tiago Oliveira. Prefácio Jorge Paulo Lemann. É bom. Esquerdista esse cara, mas é bom esse livro. Qual deles? É bom ser esquerdista. Esquerdista, mas é Kepler ou bom. Lehmann? O Leman. Hoje a gente estava inspirado, hein? Não gosto. Entre a estatística e a medicina da alma, ensaios não Caraca! controlados do Dr. Pirro. Rapaz, todo mundo foi preciso, hein? É só tiro de franco atirador, aqui é sniper, né? Headshot, tudo headshot. Managing the Myths of Healthcare, de Harry Mintzberg. E aí? Bridging the separations between care, cure, control and community. Cara, Olha lá, hein? impossível E aí, sair. quem trouxe Você viu qual que o pessoal livro? Eu foi diria todo que mundo esse é maquinado, hein? esse é um dos pitches do livro mais Mais difíceis maquinado. que eu já vi aqui. Foi tudo velho. direcionado. Você viu eu também acho. Difícil saber de quem que ele... caras Ninguém veio querem com ganhar, filósofo. cara. Ninguém veio Os com caras querem ganhar, filósofo os caras grego. querem Ninguém essa ganhar. porcaria não aqui. Bom, difícil. O Managing Regis. Isso aqui? É. Boa, foi bem. Você viu ou não? Foi Só bem. Não, só vai saber depois. cara. Agora na hora. Cara, estatística e medicina da alma, eu diria que é
do Caio, porque ele mexe com pesquisa, mas você falou que o camarão que te levou pra pesquisa, então eu vou dar pro camarão. Ah, boa. Eu gostei do... Errei, né? Nunca pode mudar de questão, né? Acabei de errar o negócio. É uma cuica que ele gosta muito. Gosto de comer. A gente nem falou disso. Vamos lá, ele acertou exatamente 0! Aqui acertou 33. Acertou 33. Errou o meu e o do Camara aqui, Excelente, Bah. excelente. Na verdade, eu errei, acertei 50%. Não tem como acertar. Porque eu acertei e errei outra parte. Errando um, você erra o outro aqui. Não Mas fode, não fode. Acertou um não de complica, não complica. O terço. 50 não dá pra acertar metade. isso aí. Beleza, não dá pra acertar metade. Ele tá distorcendo os dados desse jogo aqui, eu tô sentindo. Tá distorcendo. Começou. A antiética dos dados. Estatística é assim. Mostra o que você quer. Quem vai começar hoje? Eu? Reginha, começa aí, né? Ah, meu amigo. Ó. Os caras vão falar muito, mas eu vou falar nos seus olhos. Eu só tô tendencioso esse aí. Você gostou, né? Gostei disso aí. Esse brother aqui, na verdade, é André Slabão. Só que ele usa o pseudônimo Dr. Pirro. Tá? Por quê? Porque ele quer simbolizar o ceticismo em sua crítica na prática médica. Então ele se refere aos dois pirros da história. Pirro de Elis, fundador do ceticismo filosófico, que é grego. Você gosta ou não gosta? Ceticismo pirrônico, esse cara aí. E o rei Épiro, também da Grécia Antiga. Só que o rei Épiro ele se preocupava não só com as vitórias na guerra, mas com as perdas causadas por ela. Por que eu trouxe isso? Pelo que você falou agora no final. Existe um soft skill até nos dados. Sim. Então, por mais que a gente tente colocar a tecnologia à frente, o ser humano ele vai estar sempre um passinho ali na frente da tecnologia. A função do homem, por maior que for o período dominado pela tecnologia, é entender que ele está além dela. Perfeito. E é por isso que eu trago esse livro para você, o meu amigo. criador dessa história toda. É isso aí. Perfeito. Gostou? Bom. Gostei desse livro. Gostou, né? Cara, não deu um minuto. Então você fica esperto. Você vê que ele já tá reclamando, já tá pedindo arrego agora. Por isso que ele ganha, né? A gente fica com dó, né, Camarada? Fala aí. Dó. que temos, haja né? Que sobrou pra nós. E Faço vocês não, leitura dinâmica, vocês não são, pra ler, já. vocês não são pessoas de dó. Não. Então vai lá, Compaixão. Camara, você agora, meu amigo. Não, o negócio é o seguinte, eu peguei esse daqui porque esse cara é o único que fala que como você gerencia os mitos do cuidado de saúde. E ele é muito crítico da ideia de cuidado de saúde que tem hoje. Eu vou pegar duas frases que ele fala no livro, só para exemplificar o que ele fala. Ele fala o seguinte, o tratamento de saúde não está falhando, tá em pleno sucesso e está sucedendo de forma cara e ninguém quer pagar por isso. Então os administradores públicos e privados intervêm para cortar custos e aí está o problema. Sim. Então tem muito legal porque a ideia de fazer a gestão de produtos ou de serviços de saúde não está sobre cortar custos. Perfeito. Você acabou de falar em entregar valor. Sim. E o valor não é preço. Valor é outra coisa. Uma outra frase dele que ele fala muito boa, ele fala assim, ele fala que o controle do mercado de prestação de serviço de saúde é crasso. O controle estatista do Estado é cru. Profissionais, e o controle dos profissionais é muito fechado. E nós precisamos dos três no seu devido lugar. Então ele coloca o quanto cada um está jogando no seu jogo, e isso não é gestão em saúde. Gestão em saúde deveria integrar, deveria tratar de interoperabilidade de todos esses setores. Perfeito. Então ele é um cara que ataca, dá na cabeça do prego. Legal. Muito diferente do livro do Reginho, que dá só de lado, de banda, e não fica. Eu acho legal que você usou eu acho legal que você usou Você tá cortado, o que você tá então meu pitch. Beleza? Eu desclassificaria o livro. Eu acho que sim. Nós podemos só considerar os dois aqui. Ele me citou no pitch dele. Eu tenho direito de resposta. Você não viu na Globo o direito de resposta? Ele me citou no livro dele, velho. Ele acabou de me citar. Acho o livro na borda. Bacana. Sabe o que eu gostei? Que você usou interoperabilidade. Que ele usou. Então, tá vendo como você tá mais esperto? Opa! Agora, tem 300 páginas em inglês. Tá. Velho, isso é um detalhe. Tranquilo. Caião, por favor, amigo. Cara, então assim, ó, vamos pro que interessa, né? Então, assim, vamos pro que é aplicável. Então é assim, ó. A pessoa, quando a gente vai falar disso, não tem nada
efetivado e tudo mais. Então você tem que se basear em exemplos, em como você constrói e tudo mais. Então, os exemplos saem das startups. Então, eu pensei em trazer esse livro, por quê? Porque é um livro que é como se fosse um manual, né? Então, para quem é médico, então assim, você não está preocupado em falar de todas as doenças cardiológicas, mas você está preocupado em dar uma introdução de pontos cruciais para que você tenha uma visão global como você vai aplicar aquilo no seu negócio. Esse é o meu pitch. Perfeito. Excelente. Muito bom, muito bom. Bom, eu gostei que Muito ele foi bom, devagar hoje. Foi bom. Hoje ele foi mais Sucinto, tranquilo. breve, conciso. Ele foi mais tranquilo. Hoje, Conciso, né? conciso. Né? E aí, meu amigo? É difícil. Quando Só tem um ganhador. a Marina, a deputada, veio aqui, ela pediu os 3. Ela levou ou não? Fiquei na dúvida. Óbvio que não. Aqui não tem essa, legal. Tá bom, A justiça aqui prevalece. Aqui não tem 3 primeiros lugares. E, cara, eu sei que você, assim, tem que ser o melhor pitch ali, né? O melhor livro, aquele que você quer ler, aquela coisa gostosa. Por favor, meu amigo, faça uma escolha. Do Gestão Ágil eu gosto muito, mas, Caio, a gente já usa na empresa. Então, já li algumas coisas. Não, pô, é fenomenal tudo que a gente usa na empresa. Gastou saliva à toa! Nem um pouco. Gênio, muito pelo gênio, contrário, gênio. só falou verdades. E verdade. Gestão Ágil, se a galera que tá vendo, se for começar Eliminado. qualquer coisa daqui... Esse é o inicial. Não. Eliminado! Agora esses dois aí vai ser difícil, porque são 2 assuntos que eu tenho total interesse. Tem, né? Total interesse. Seja, cara. Tanto que a própria estatística, eu tô fazendo até o curso do professor Ari Serpa Neto, novamente. Opa! Isso eu chamo de interoperabilidade. Cara, Verdade, difícil isso é dizer. Isso foi bem, essa é verdade. Isso é interoperabilidade bem feita, mas precisa de um soft skill. Opa! Senão não faz. Senão não faz. Senão não faz. Então precisa de um soft skill. Não faz. Soft skill é tipo um chaveco, né? Não adianta você falar, eu sou bonito, bonitão, vou chegar lá na mina, só vou apresentar meu RG. Não funciona assim. Reconheça que eu sou bonito. Olha aqui, não funciona assim. Tem Mas coisas é legal além da essa- estatística. essa- Tem coisas essa- além da estatística. Tem Essa muita correlação que você fez, esse paralelo, que um dos livros bem tradicionais de dados chama Storytelling com dados. Dados não servem para nada se você não sabe dados, nada mais é contar uma história dali. Né? É isso aí. Então realmente essa é a ideia. Tem que ter alma, né? Exato. Tem Eu que não ter sou alma. o escritor, mas talvez eu seja um contador de histórias, entendeu? Hoje em dia. Então eu bom, não sei muito como bom. faz aquilo, Top, como monta tudo aquilo, mas eu que falo, eu preciso contar essa história com esses elementos para aquela pessoa. Aí os caras escrevem o livro, eu leio e falo, eu concordo, eu acho que as histórias tá É bonita. tão bonito isso, Eu conto. puxando para nossa praça. Quando se dá um diagnóstico bem feito, bonito, você tem que contar toda a história do problema e concatenar um evento no outro até a hora que você tem que Exato, intervir. É um raciocínio lógico. Senão não tem graça. Raciocínio lógico. Bonito Isso é uma coisa boa da nossa prática É, médica, sem que dúvida. acaba deixando a gente apto a exercer várias outras áreas, entendeu? Aquela própria, a gente falou da cirurgia geral, os hard skills da vida, o Alexandre Cruz naquela obrigatoriedade da gente racionalizar, isso é por causa disso, de tanto dia disso, por causa disso, diagnosticado com tal exame. A gente acaba racionalizando isso para tudo. Então, Você leva a faz a gente ficar fenomenologia para outras áreas. fácil. Exatamente. Genial. Exatamente. Perfeito. E o livro, então, eu vou ficar com os dois, cara. Agradeço. Eu vou ficar com esse livro em inglês, que é mais caro para comprar. Está começando a partir de hoje. Agora É começou. 1-0 meu, o resto tem nada. Muito bom. Reginho, hoje é o dia, hein? Não, tá Hoje é o justo, dia, hein? você Mudou a lua, mudou a lua. Caramba. Você merece. Depois de 10 in a row, eu perdi o primeiro aqui. Muito obrigado. Tá justo. Na verdade, tá eu justo. segui, eu sou um cara hierárquico. Eu só por causa Antiguidade é posto. É isso aí. Se você é o velho. calor, cara, não ia ter. Moral. Tá justo, meu irmão. Tô brincando. Brunão, cara. Ó, Que prazer, Valeu, hein? cara. Que Prazer prazer, foi tudo velho. meu. Velho, você é um Muito cara bom tá aqui. sensacional. É incrível o quanto de coisa nova você continua trazendo pra gente de todos os lados, né? Você pega... Cara, vai fazer um negócio muito específico dentro da cirurgia vascular, que é uma coisa nova, tá desbravando esse campo. Aí pega, vai pra dados e tá desbravando outro isso aí. campo. Cara, é... Liberto, né? Liberto, Pessoa inspirador. liberta. É isso aí. Não tenho certeza que a liberdade é a virtude que você mais gosta. O que me faz gostar mais ainda. Porque nós estamos juntos nessa. Quantas vezes você criticou pessoas que não botaram a palavra liberdade aqui no. Em todo momento. Vem o cara que é liberal, não bota liberdade. Você não falou da liberdade, negão? É isso. Cara, obrigado. Valeu, velho, eu que obrigado. agradeço, cara. A oportunidade foi Caramba, legal demais velho. aqui. Muito bom, Parabéns muito pelo obrigado, programa de velho. vocês. Isso aqui é sensacional. Virou
Minha academia, pô, faço academia só ouvindo Beyond the King. Eu ouvia o heavy metal, eu falei, não, tô gastando tempo, já conheço essas músicas aqui, agora eu vou atrás de um Roy. Genial, Valeu, cara. Muito obrigado. Acho que a gente tem muito o que falar ainda. Teremos com certeza uma segunda vez, não tem a menor dúvida. No menor dúvida. Tem muito papo pra rolar. Tem muita coisa pra falar ainda. Muita coisa pra falar. E, irmão, estás no nosso coração. Estaremos. Não tenho dúvida que nosso caminho vai estar junto aí muito, muito, muito pela frente. E damos todo o nosso coração a você, meu amigo. Muito obrigado. Genial. Obrigado. Muito obrigado. Prazerzaço, velho. Como sempre. Como sempre. Desde que ele tava lá no Repique, já tava no Felicidade. Tava lá no canal. O Sempre Davi, feliz. sim, era um cara que sempre gostou do Repique. O coach, sempre ele virava pra mim durante a intermédio, cara. Ele interagia com... É o único técnico que interagia comigo no Repinique. Mandava tocar mais alto, mais baixo, trocar música, tal. Era o único cara que... Acabava o jogo e ele ia falar comigo, valeu, mandaram bem, mandaram mal, atrapalhou, ajudou. O cara você vê a visão do cara, ele presta atenção até nisso, cara. E a gente não falou nem da música, né? Nem falamos de música. Nem falando de música. Mas teremos uma próxima... Parte 2, parte 2. Parte 3. Parte 3. Pessoal, muito obrigado. Caião, Valeu, Camara. Valeu. Juntasso. Boa noite, até a próxima. Beijos. Valeu.